11h07. Onde estão eles? Onde está a nossa dupla intelectual maravilhosa para a gente poder repercutir um assunto aqui desse mundão político? A primeira-dama, Michele Bolsonaro, deve ter à disposição mais de R$800 mil. De onde? Do fundo partidário, para poder administrar. A quantia destinada à ala feminina do PL é essa. E aí, o que exatamente, Gustavo Uribe, pode ser feito com esse dinheiro? Assim, é para pagar viagem? É para pagar, não sei, panfleto? O que exatamente é utilizado? Eu fiquei surpreso com a rapidez desse tempo. Foi. Acho que... Peraí, Uribe. Temos um caos aqui. Deixa abaixo, deixa abaixo. Microfone. Voltou. Primeiramente, eu queria só observar a rapidez da Stephanie. Ela sumiu em 5 segundos. É a mágica. A gente fez um treinamento com a produção do Faustão. Que você pisca, tudo some, tá entendendo? Stephanie, assim, deu o vazare rapidíssimo. Mas não tenta disfarçar não, hein, Gustavo Uribe? Porque o papo é contigo que esse microfone tá desligado aí. Tu não tentes disfarçar. Eram conversas não republicanas com Basília Rodrigues que eu desliguei. Entendi. Mas agora ligado. 3, 2, 1. Michele Bolsonaro, que é o nosso assunto agora neste momento. Michele Bolsonaro está à frente do PL Mulher e ela deve ter muitos recursos aí para administrar. O PL se tornou tio Patinhas do Congresso Nacional. Só nesse ano, o PL terá direito de fundo partidário a 205 milhões. São 99 deputados federais. E Michele Bolsonaro, à frente do PL Mulher, terá direito a muitos recursos. O cálculo que nós fizemos junto a dirigentes do PL aponta que por mês ela terá um montante de cerca de 860 mil. Para que esse dinheiro todo? Para pagar despesas do gabinete dela, que já funciona aqui na sede nacional do PL, viagens e também alguns diretórios do PL Mulher no Brasil inteiro. Michele Bolsonaro, inclusive, vai ter uma equipe, e isso está sendo providenciado pelo PL, tanto de assessor de imprensa como assessores técnicos. Inicialmente porque o contato dela com a imprensa não foi muito positivo na última vez que ela veio a público. Michele Bolsonaro foi ao Congresso Nacional e aí reclamou das luzes que lhe causavam labirintite, falou que os jornalistas faziam perguntas muito invasivas. Então há aí uma necessidade de um media training, uma necessidade de uma assessoria. E assessoria técnica, porque ela não tem muita familiaridade com as questões congressuais nem com as questões econômicas. Então, um assessoramento para Michele Bolsonaro. A expectativa é de que ela faça aquele roteiro de viagens que a gente trouxe ontem, e esse roteiro de viagens deve começar em maio. A ideia é que ela vá para as capitais e aí chame lideranças do interior para estarem juntas na capital. E o PL está aí ainda numa articulação para que o primeiro grande evento de Michele Bolsonaro à frente do PL Mulher ocorra na semana que vem. Nós temos o Dia Internacional da Mulher e ela poderia fazer um ato aqui em Brasília. Seria a estreia de Michele Bolsonaro à frente do PL Mulher. Michele Bolsonaro que disse que Jair Bolsonaro pode ficar um tempo maior no exterior. A perspectiva é de que ele volte apenas em abril. Enquanto isso, ela que tem capitaneado esse movimento do PL para ir bem nas eleições de 2024, para que tenha tração para 2026. 860 mil ao mês? Só eu fiquei com essa dúvida. Ao mês. Ao mês. Basília, essa chegada, nessa vinda de Michele Bolsonaro para liderar o PL Mulher, diz mais respeito a tentar chegar mais nesse público feminino ou também de tentar preencher uma lacuna da ausência de Jair Bolsonaro? Ela acaba servindo a gregos e troianos, né, neste aspecto. Quando a gente tem a destinação do dinheiro, no caso de um partido, é onde estão concentradas as suas prioridades, né? Para onde vão as atenções da legenda. Neste momento, Michele Bolsonaro está muito bem cacifada, né? Diga-se de passagem, com este apoio que vem da cúpula do PL. Ela tem uma ótima relação com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, que até prefere a Michele do que o próprio Jair Bolsonaro. Então, dizem auxiliares de Michele e, consequentemente, do próprio partido. Por enquanto, o bolsonarismo se mantém no Brasil, ou a oposição ao governo Lula se mantém no Brasil representados por outros nomes, outras caras que não sejam a do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E Michele Bolsonaro, até pela relação muito pessoal com o ex-presidente, ela é tida hoje como a principal estrela desse bolsonarismo, essa liderança de oposição
oposição mais suave, que conseguiria chegar em votos, mentes e corações de eleitores que, em via de regra, não votariam em Jair Bolsonaro, mas poderiam se identificar, né, com esta imagem mais delicada de Michele Bolsonaro. Ela quer se manter nos holofotes, me chama a atenção, e isso também vale uma análise. O governo acabou, mas tanto o ex-presidente como ex-primeira-dama querem se manter nos holofotes, até competindo com as manchetes de quem hoje está no poder, o presidente Lula e a primeira-dama Janja Silva. Veja que nesta semana, em função do início de março, mês das mulheres, teve uma agenda no Palácio do Planalto com as mulheres ministras. 11 dos 37 ministérios têm um comando feminino. As presidentes dos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e a própria Janja, numa agenda feminina com anúncios, com muito discurso pela valorização da mulher. Michele Bolsonaro tenta capitanear, né? Ela já é tida uma referência para muitas mulheres. Tenta capitanear também esse discurso feminino ou feminista à la direita, pegando as mulheres mais ligadas à religião. Então, ela tem muita sola de sapato ainda para gastar para realmente se tornar uma referência nacional e capaz de conseguir votos para os outros e para ela, se de fato entrar numa disputa política nos próximos anos, nas próximas eleições. Por enquanto, viver de bater na nota, na tecla Michele Bolsonaro, para, ainda que sem ter feito absolutamente nada até agora, né, na condição de ex-primeira-dama, ela sempre seja notícia, sempre exista algum detalhezinho sobre a sua rotina, com quem ela está falando, o que ela está pensando, para onde ela irá viajar. Michele Bolsonaro continua sendo muito perguntada. E quando o Jair volta? E o Jair? E o Jair? E dizem, por enquanto é melhor ele não voltar e deixar a Michele brilhar, pelo menos por um tempo, sozinha. Curioso observar as transformações, né? Se nós estivéssemos lá no começo da gestão de Bolsonaro, vocês diriam que Michele viria a ser 4 anos depois essa figura com alguma conexão política, que não seja como candidata política, mas representante de um partido, assumindo um braço? É interessante observar as transformações, né, gente, que ocorreram com Michele Bolsonaro. E agora, até as imagens, né, Basília? A gente vai observando, assim, é uma transformação visual também de uma mulher que agora ocupa um outro espaço. Eu acho que o uso político, pelo menos na minha ótica, era dado como certo. A Michele Bolsonaro protagonizou o discurso de posse de Jair Bolsonaro. Então, no 1º de janeiro de 2019, quebrando o protocolo, além do discurso do presidente eleito, tinha também o discurso, né, ali na linguagem de sinais, da primeira-dama, até como um aceno a essa pauta minoritária, né, a pauta das mulheres, a pauta para as minorias, melhor dizendo. Então, alguma função política, isso já estava muito claro, ela teria naquele início de governo. No decorrer dos 4 anos, ela assumiu um programa de governo que foi o Pátria Voluntária, que contou também com os esforços da então ministra de Direitos Humanos, Damares Alves. Agora, o que me chama a atenção é a Michele continuar no projeto político sem Jair Bolsonaro. Então, esse protagonismo, né, essa dimensão que a imagem dela ganhou, eu realmente não imaginava que poderia ser tanto. Que ela teria alguma função na cena política, sendo que ela foi colocada no discurso de abertura do governo, assumiu um programa de governo para si, que foi o Pátria Voluntária, alguma coisa ela realmente iria se destacar. Mas poder seguir sem ter Jair Bolsonaro ao lado e, inclusive, trazer apostas de pessoas até do próprio partido, do tipo, para que Jair se temos Michele? Isso, para mim, realmente chama atenção. Foi bem marcante esse momento que você lembrou. A Michele fez o discurso em Libras e a intérprete da língua brasileira de sinais é quem foi no microfone falando o que ela estava ali falando com a língua brasileira de sinais. Foi um momento bem marcante, até sensível. Depois todos se emocionaram ali no palco. Basília, Uribe, obrigada por enquanto. Já voltaremos aqui a conversar um cadinho ou um cadão mais